A Mônica traz novos capítulos e informações de coxia da queda de braço entre Lula e o Banco Central por causa da taxa de juros. Bom dia, Mônica. Oi, bom dia a todos. Pois é, personagens da semana, Lula, como sempre, e Roberto Campos Neto. O governo decidiu agora, o Megali, na verdade, já no fim de semana, o governo decidiu calibrar um pouco essa disputa com o presidente do Banco Central, naquele momento em que o presidente escalava as críticas ao dirigente da instituição. É bom a gente, em primeiro lugar, dizer, Megali, segundo a minha apuração, pelo que eu apurei, que apesar de parecer que o Lula está falando demais e a equipe econômica está contra, não, a equipe econômica pensa exatamente igual ao que o presidente Lula está falando. Inclusive, ministros, né, chegaram a evitar contato direto com o Roberto Campos Neto nos últimos dias, na semana passada, quando a crise escalou nos bastidores, para dar um gelo nele, para esticar mesmo a corda, para colocar pressão sobre o Banco Central. Mas a conclusão, Megali, foi a de que o custo de seguir nessa queda de braço seria muito alto para o governo, né? O Roberto Campos Neto também evitou romper o diálogo. Ele é uma pessoa, apesar de ter uma posição clara, de ter tido no passado uma posição clara pró-Jair Bolsonaro, ele é uma pessoa do diálogo, evitou romper esse diálogo, seguiu buscando interlocutores do governo, desculpe, para conversar. Então fez aquele gesto da ata do Banco Central, agora me deu uma tosse aqui, que explicava muito bem sobre a taxa de juros. Tem que pedir uma pastilha. Mas citava esforços da equipe econômica para zerar o déficit público, e o Haddad fez aqueles elogios que a gente viu a ele, ou seja, dizendo que essa ata era mais amigável, né? Que era um pouco mais generosa. Tudo isso tem sempre uma combinação prévia. E o que está levando... Mônica, você tá brigando com a garganta aí. Toma uma bebe um copinho d'água, tem que trazer uma pastilha. Vermelha é de vergonha, não é de engasgar, ou as duas coisas. Enquanto isso a gente vai falando. Pode ser? Mas o que está levando, Megali? Por exemplo, vamos pegar, né, a questão do mercado, né? Os juros ontem, os juros futuros, o DI futuro, estava ontem em 13,44. Depois da ata e desses gestos de bandeira branca, assim, foi para 13,30. Depois que o Lula voltou à carga e voltou a falar mal do Roberto Campos, os juros subiram a 13,44 novamente. Juros futuros, eu estou falando. Então, o que acontece? Eu estava falando agora hoje cedo com um banqueiro, ele fala, nós estamos num cenário parecido com o da Dilma, né? Da crise da Dilma, e injustificado. Quer dizer, o que justifica isso é apenas essa retórica, né, de ambos os lados. O comunicado do Copom, do Banco Central, que dizia que os juros iam ficar altos por um ano, e depois a reação do governo, a pancadaria, e quando há um sinal de bandeira branca, as coisas ficam mais amenas e o mercado reage positivamente. Ontem fechou em alta, reagiu negativamente às novas críticas que o Lula fez ao presidente do Banco Central. No entanto, a disposição, eu apurei isso nos bastidores, é de chegar, não diria um acordo, vai ser uma relação razoavelmente tensa, mas tensa dentro de limites, né, nesses próximos 2 anos, mas a expectativa grande, tanto do mercado quanto de integrantes do próprio governo, é de que haja, inclusive, um encontro entre Fernando Haddad e Roberto Campos para que seja dado um sinal, né, ao país de que as coisas não vão deteriorar e degringolar. Como a gente disse aqui ontem, o governo, no limite, pode até exonerar o Roberto Campos. Não por acaso o Lula falou disso, né? A gente falou disso até aqui de manhã, o Lula falou depois a gente, quer dizer, não por acaso o Lula deu indiretas sobre isso, né? Ele pode ser exonerado de fato porque ele não cumpriu metas de inflação 2 anos seguidos. Mas isso seria um caos no país, então a sinalização é de que não se vai esticar a corda, se vai chegar a um acordo mais adiante para uma relação um pouco mais pacífica, Megali. Muito bem. Quando a gente critica essa esticada de corda, é por tratar-se de uma briga contra moinho de vento, porque é contra algo que está dado à independência do Banco Central, como a gente falou mais cedo. Isso não implica em a gente estar defendendo juros altos, como alguns ouvintes entenderam. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, os juros brasileiros são imorais. A gente queria uma taxa de juros de 1%, de 0%. Adoraríamos se o país estivesse numa posição como a do Japão, por exemplo, que já teve taxa de juros negativa
Só que o Brasil criou uma relação caótica entre política monetária, política fiscal, gestão da dívida pública, que faz com que o dinheiro aqui seja muito caro e que a gente não tenha condições, neste momento, de baixar os juros na base do porrete. Quando isso aconteceu, na época da Dilma, a gente teve que depois acelerar a alta dos juros para conter a inflação, que estava descontrolada, e esse processo nos levou a uma recessão de mais de 8%. Então não é brincadeira você mexer com inflação, mexer com juros na base da cacetada. São sim, estão altíssimos, são altíssimos. Mas isso não quer dizer que seja uma cruzada pessoal de Roberto Campos Neto, e aqui não se trata também de defender Campos Neto, não temos nenhuma simpatia pessoal pela figura contra o presidente Lula. Não é disso que se trata.